minha Jurema sagrada. Da rama eu quero uma flor, minha Jurema sagrada. Da rama eu quero uma flor, Jurema, Jurema sagrada, onde Jesus orou. Jurema, Jurema sagrada, onde Jesus orou. Foi lá no pé da Jurema, aonde eu vim me consagrar. Foi lá no pé da Jurema, aonde eu vim me consagrar. Jurema, Jurema sagrada, Jurema, meu Jurema. Jurema, Jurema sagrada, Jurema, meu Jurema. Eu me chamo Dailson Severino da Silva, nascido na cidade de Natal no dia 11/7/1984. Filho de Sebastião Severino da Silva, eletricista, e Maria do Socorro da Silva, dona de casa. Ainda criança, já apresentava questões espirituais, problemas de saúde, queda de cabelo e diversas situações de saúde que acontecia comigo. A minha mãe também já tinha questões espirituais, assim como toda a minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Mas a minha mãe relutava, ela não queria desenvolver espiritualmente e, portanto, também não queria que eu desenvolvesse. Mas de vez em quando ela acabava tendo que ceder e ir para alguns terreiros que existiam ali na localidade, ali próximo. Onde a gente tínhamos de ir no Palácio de Iemanjá, do falecido Joãozinho de Iemanjá, no Carrasco, na casa do finado Jurandir, na beira da linha do trem, ali no Bom Pastor, e também na casa de Dona Didi, também já falecida, também na beira da linha do trem. E aí eu desde criança já era fascinado com aquele mundo ali, já me chamava muita atenção. Todas aquelas cores, aquelas roupas, o toque, as cantigas e principalmente os pejis. Os pejis era o que mais me chamava a atenção, eu achava tudo aquilo muito bonito. Os terreiros que tinha bandeirola, eu ficava fascinado com aquilo ali, porque eu achava que era um pedaço do céu que tinha se aproximado da terra. E aí a gente se distanciou, se desligou daquelas casas. E aí minhas tias que moravam em Mossoró, que também eram do caminho, da Umbanda, no caso. E aí foi o meu contato com a espiritualidade, foi através delas, né? De uma maneira assim um pouco mais simples, porque elas não tinham terreiro, trabalhavam em casa, praticavam sua fé em casa mesmo, nos seus pejis domésticos, né? Pejis de dentro de casa. Vez por outra a gente ia na festa de Cosme e Damião da falecida Dona Mariquinha, na cidade de Mossoró. E a casa da minha tia também fazia a festa das crianças de São Cosme e São Damião. E aquela era a data mais importante do ano para a gente, não só para mim, como para minhas irmãs e para os meus primos também, né? E não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada. A data mais importante do ano era a festa das crianças. Aquilo era uma semana de muita alegria, de muita felicidade. Moramos 3 anos, mais ou menos, em Mossoró e fomos morar, meu pai foi transferido para a cidade de Currais Novos e nos mudamos todos para lá. Em Currais Novos a gente não tinha nenhuma referência de terreiro, não frequentava nenhuma casa. Minha mãe, de vez em quando, as entidades incorporavam nela em casa mesmo. E era esse o contato que se tinha com a espiritualidade. Mas eu sentia muita falta daquilo e quando questionado, quando criança, por alguém que perguntava o que é que você quer ser quando crescer, eu dizia Pai de Santo. E minha mãe dizia, Deus me livre.
porque ela tinha tido muitas decepções dentro do caminho e não queria aquilo nem para ela nem para mim. Passou-se um tempo, a gente morando num lugar chamado Promorá, na cidade de Currais Novos. Depois meu pai comprou uma casa no bairro Santa Maria Gorete, onde fomos morar. E aí as questões espirituais de minha mãe se intensificaram e eu tive que me envolver cada vez mais com a espiritualidade por causa dessas questões que ela enfrentava. E aí cada vez mais eu me envolvia por precisão, mas também gostava daquilo, da espiritualidade em si, não do problema que ela estava vivendo. Minha mãe teve que se iniciar na Umbanda, pelo falecido Galdino Roseno, da cidade de Mossoró. E ele foi, quando ela veio para Mossoró, que ela se iniciou-se, ele foi deixar ela em casa. E aí ele montou um PG para ela. A gente morava numa casa grande, que de lado da casa tinha um antigo armazém de fumo, que era um anexo da casa, era de propriedade nossa também, onde ele montou um PG para ela lá. Eu tinha 9 anos nessa época e ele me deu a incumbência de cuidar desse PG, levantar toda segunda-feira às 4 horas da manhã para despachar água das quartinhas, acender vela, fazer o culto da santa dela, Inhaçã, e do Exu dela. Anterior a isso, com idade de 8 anos, eu tive minha primeira incorporação em casa, que foi com o Exu. E aquilo foi um susto para minha mãe, porque assim, ela pôde constatar ali que não tinha jeito, né? Que o fruto não cai longe da árvore. E que eu tinha puxado a ela e ao restante da família, e que mesmo que ela não quisesse ou não gostasse da ideia, eu ia ter que desenvolver espiritualmente. Mas aí ficou, o tempo passou, foi tempo que ela se iniciou, eu fiquei cuidando das entidades dela. Lá para os 9, 10 anos, aconteceu novamente, eu tive outra incorporação em casa, sem participação de gira e nada do tipo. E prosseguimos, cuidando das entidades dela. Certa vez, eu de 13 para 14 anos, na casa de uma amiga de colégio, saímos do colégio, fui para a casa dessa amiga, e a primeira vez, ela disse que estava sozinha em casa, a mãe dela não estava em casa, me chamou para ir para a casa dela. Aí a gente fomos para a casa dela e a mãe dela era braba, muito braba. E eu fiquei meio que assustado, com medo da mãe dela chegar, fazer alguma zoada, alguma coisa do tipo. Ela disse que estava tranquilo, fomos para lá. E a gente ficou lá, nem lembro o que estávamos fazendo, mas a mãe dela chegou de repente e foi aquela zoada. Já ficou braba, quem é esse menino, quem é esse garoto, de onde você trouxe, não sei o que, papapá, fez aquele interrogatório. E aí, para minha surpresa, e para surpresa de todos, o mestre José Pilintra me pegou nesse momento pela primeira vez. Eu tinha aí de 13 para 14 anos e assim, para surpresa de todos, a mãe dessa minha amiga, colega de colégio, era devota de Zé Pilintra e ninguém sabia. E ela tinha em casa, num lugar escondido da casa, um lugar onde ela cultuava esse mestre. Uma quenguinha de coco com cachaça para ele, vela, e as devoções dela que ela fazia lá para seu José Pilintra. E quando ela viu o Zé Pilintra, e aí foi uma felicidade, né? Aquela senhora que estava super agitada, braba, querendo saber quem era aquele garoto que a filha tinha levado para lá, ficou louca por mim, ficou muito minha amiga e tornou-se minha primeira cliente. E aí ainda nesse período eu costumava frequentar escondido de minha mãe um terreiro de Umbanda que tinha próximo à nossa casa. É um terreiro de Umbanda que tem nome kardecista, que chama-se Associação Espírita Deus é Amor e Caridade. Fundada pelo falecido Jonas e dirigido pela filha dele, Laudícia, Madrinha Nistinha, como todos chamam. E eu ia assistir o toque que começava às 8 horas após a missa.
E quando dava 9 horas eu saía e voltava para casa, e o porteiro não queria deixar a gente sair muitas das vezes, que era para não chamar a atenção de minha mãe de onde é que eu estava aquele horário. E em uma dessas visitas, sentado na assistência, assistindo a gira, eu incorporei novamente, e o mestre já foi para dentro do barracão, já foi para o meio do salão, já curimbou, já puxou curimba, já puxou sua toada, já se pronunciou-se, já disse de quem que se tratava. Isso aconteceu uma vez, aconteceu duas. Na terceira vez a mãe de santo me chamou a atenção e disse: olha, garoto, não dá para ficar desse jeito. Ou você participa da gira ou você deixa de vir, porque você fica na assistência e a entidade fica te pegando, não fica legal. Aí eu fiquei com muito medo e aí disse: não, é o jeito agora falar para a mãe, né? Aí fui falar para minha mãe o que tinha acontecido. E aí minha mãe disse: não, então eu vou lá conhecer esse lugar, conhecer esse terreiro, para saber se é uma casa séria, se tá tudo direitinho. Minha mãe foi apresentada a madrinha Nicinha, conheceu o lugar, viu que era uma casa séria, uma casa direita, e lá eu comecei meu desenvolvimento propriamente dito, dirigido por ela, por madrinha Nicinha. Mas isso, meu mestre já estava vindo com frequência, já estava vindo de maneira bem clara e bem objetiva na sua fala, na sua comunicação. O tempo se passou, eu passei um ano lá, e aí tive de ir para o terreiro do falecido Galdino Roseno, que foi o iniciador de minha mãe, na cidade de Mossoró. Fiquei com ele uns 4 anos, mais ou menos. Aos 16 anos, minha mestra Nega Corina veio pela primeira vez. Eu já tinha aí 2 anos de terreiro, 2 anos trabalhando com outras entidades. E aí veio minha mestra Corina pela primeira vez e exigiu um terreiro, exigiu uma casa para ela. E aí Nega Corina chega na minha vida e pede essa casa, que eu tenha que construir essa casa, abrir terreiro, tocar em casa, né? Como a gente já tinha um espaço, né, que era aquele dito armazém de fumo onde tinha sido montado o PG, e aí um desses quartos foi montado um PG para Jurema, e a gente começou ali entre família a dar algumas reuniões, fazer algumas reuniões, fazer uns toques. Tinha alguns amigos, pessoas de outros terreiros que iam para lá, frequentava, e a gente costumava semanalmente dar esse toque em casa. Mas nessa época eu não cuidava de cabeça de ninguém, não iniciava ninguém, não dava obrigação em ninguém, porque eu não tinha. E aí o tempo se passou, se essa casa foi crescendo, foi tomando proporção maior, foi sendo reconhecida dentro da cidade, pelos outros terreiros. Mestra Corina foi crescendo em minha vida, foi obrando milagres, curando muita gente. E uma vez ao ano sempre se fazia a festa dela, e todos os terreiros da cidade iam para a festa dela, inclusive aqueles que não se batiam muito bem, mas todo mundo se encontrava, porque a festa de Nega Corina era sagrada. Então estava todo mundo lá uma vez por ano para fazer a festa dessa grande mestra. E aí o tempo passou, o falecido Galdino Roseno me orientou a procurar outro sacerdote e me indicou Joãozinho de Iemanjá, que a gente já conhecia lá da infância, do tempo que morava em Natal, que era o babalorixá do Palácio de Iemanjá, ali do Carrasco. E aí eu e minhas tias, minha mãe, a família toda, passamos a tomar obrigação com meu pai João, tomamos obrigação no Nagô, né? Passamos ali uns 4 anos com ele. Ele teve papel fundamental, importantíssimo na vida da família como um todo, porque foi um homem que veio trazendo mudanças, trazendo cura, trazendo muito axé, muita mudança na vida de todos nós, da família, a quem somos gratos até os dias de hoje, ao ancestro, ao espírito dele, né? E aí o tempo passa e eu saio da cidade de Currais Novos e venho morar no Palheiros, aqui na cidade de Açu. Comprei esse terreno aqui, a priori não existia plano de botar a casa de santo aqui,
não existia nenhuma intenção, mas começou a chegar gente para me cuidar. Começou a chegar gente para me cuidar, muita gente com problema de cabeça, gente em maca de ambulância, gente amarrado, gente nas situações mais diversas e tristes de se ver, né? E a gente foi cuidando, fomos cuidando da casa, fomos cuidando das pessoas, e aí foi virando fama, vamos dizer assim, né? Foi ficando conhecido, o meu nome foi ficando conhecido, o lugar foi ficando conhecido, e as pessoas cada vez mais vinham procurando, e aí meio que sem eu perceber, isso aqui foi se tornando um terreiro, né? Foi se tornando uma casa de orixá, uma casa de culto. Fomos a Natal, um certo dia, convidado por um irmão de santo, do Palácio de Iemanjá, para um candomblé que ia ter na casa do falecido Barroso, né, um pai de santo já falecido ali de Natal, muito conhecido, que ficava próximo do Palácio de Iemanjá. Eu desde criança sempre tive essa coisa na cabeça de que eu seria feito no candomblé e que seria feito por um babalorixá por nome de Jorge Freire, que eu não conhecia, mas a minha família, minha mãe, minhas tias o conheciam do Palácio de Iemanjá. Eu era muito pequeno, então não tinha nenhuma lembrança dele, tanto que eu não sabia se ele era preto ou se era branco. Mas eu via minhas tias, minha mãe falar os relatos do Palácio de Iemanjá e tocava-se no nome desse homem, e eu tinha essa convicção que eu seria iniciado por esse homem. Eu costumava fazer oferendas para Oxalá e pedir a Oxalá que me colocasse no caminho daquele homem, eu colocasse aquele homem no meu caminho e que me desse condições de me iniciar no candomblé, de ser feito pelas mãos dele. Aí certo dia esse irmão de santo do Palácio de Iemanjá nos liga falando que ia ter esse candomblé na casa do finado Barroso, que era próximo do Palácio de Iemanjá. Meu pai João de Iemanjá já era bem velhinho nessa época, e ali seria um motivo para a gente incentivar ele a sair de casa, poder passear com ele, né? E assim eu e minha prima Elíbia largamos para Natal e fomos para o Palácio de Iemanjá. Conversei meu pai João de Iemanjá a ir para o candomblé. Aí já existia a pretensão de encontrar e conhecer Jorge Freire nesse candomblé, porque a gente sabia que os pais de santo de Natal iam estar todos lá, né? E assim fomos para o candomblé, e quando a gente entra no terreiro, é a primeira pessoa que a gente vê é Jorge Freire. E aí meu pai João fez a apresentação, e aí minha prima, que era mais desenrolada do que eu, começou a fazer aquele chaveco com ele, aquele namoro, aquela paquera toda, chamar a atenção dele, conversar e tudo, falar das minhas tias, falar de minha mãe, né? E aí ele não lembrava de ninguém, né? E no dia seguinte ia ter outro candomblé na mesma casa, e a gente também sabia que ele ia estar lá. Ligamos para minha tia, já falecida tia Edith, que foi de Mossoró para Natal, para encontrar conosco e revê-lo também. E aí esse laço se estreitou, se fortaleceu, e a gente convidou meu pai Jorge para um almoço no Palácio de Iemanjá no dia seguinte. E aí começou essa conversa, começou essa amizade, e ficou acertado para que meu pai Jorge viesse juntamente a meu pai João para Mossoró, para fazer uma obrigação de Jurema para todos nós, para a família toda. Já na semana seguinte, meu pai João veio a adoecer, teve um AVC e ficou de cama, incapaz de cuidar de alguém. E aí esse encontro se deu no mês de maio, né? E no mês de julho, meu pai Jorge veio para a cidade de Mossoró, nos encontrou, fez jogo de búzio, né? Meu pai João já não tinha mais condições de cuidar da gente, então a gente ficamos nos cuidando com ele. E aí ele veio para minha casa, onde ele abriu uma mesa de Jurema para conversar com as minhas entidades, conversar com Nega Corina, com meus caboclos,
para saber se aceitavam que tomasse obrigação com ele, que ele me consagrasse na Jurema, e por aí vai. A mestra Corina se fez presente, o caboclo se fez presente, aceitaram a mão dele, aceitaram os cuidados dele, foi feito todo aquele acordo, foi acertado tudo direitinho. Tudo acordado, tudo acertado para que Nega Corina tomasse obrigação, para que eu tomasse obrigação na Jurema, né, com ele, dado essa aceitação da mestra Nega Corina. Meu pai abriu um jogo de búzio para a gente e constatou a necessidade de cuidar da cabeça, de cuidar de ori, tomar bori, dar de comida aos nossos santos, porque a gente já tinha nossos santos, né, do tempo do Nagô. E aí isso tudo no mês de julho. Já em setembro partimos para Macaíba, onde fica o Terreiro da Prata de meu pai Jorge, né? Lá tomamos bori, demos de comida ao orixá, ficou tudo bonitinho, tudo certo. Mês de setembro, já em janeiro do ano seguinte, meu pai me ligou, me chamando para uma função de candomblé na casa dele, lá no Terreiro da Prata, né? Onde meu primo Micael, do Logum Edé, ia se iniciar. E eu iria para lá para ajudar na luta, na função. Fui pro axé, cheguei antes dele, meu pai estava viajando nessa época, estava para Minas Gerais. E aí começou a função, começamos a organizar tudo, preparar tudo. Quando meu pai chegou, meu pai olhou para mim e disse, era já umas 11 horas da noite, mais ou menos, e disse, se prepare, se organize, que amanhã você se recolhe para fazer santo. E aquilo assim foi uma coisa de louco para mim. É como se o chão se abrisse e se fechasse ao mesmo tempo. Porque era tudo que eu tinha sonhado a vida toda, mas que estava acontecendo assim, num estalar de dedo. Eu não estava preparado para aquilo, eu não tinha preparação nenhuma, nem psicológica, nem financeira, para essa iniciação. E aí, como dito e prometido, no dia seguinte começou os ritos, começou os ebóis, e eu já comecei a descansar para a minha iniciação. E aí fui iniciado, graças a Deus, a meu pai Oxóssi, a meu pai Oxaguião, orixá de minha navalha, né? E ao meu pai Jorge, né? Fui iniciado no santo, paguei 1, paguei 3 e paguei 7 nessa casa de orixá. E sou dessa casa de orixá até os dias de hoje, Liaxé Afincá, Terreiro da Prata, onde tomei posto de Babalaxé, dado pelo próprio Oxaguião, né? E aqui virou casa de candomblé, esse terreiro aqui, esse espaço aqui no sítio Palheiros 2, às margens da BR-304, no município de Açu. Aqui veio ser iniciado o primeiro barco de Iaô. Meu pai de santo veio para cá, iniciou meus Iaô junto comigo, fundou casa, sentou os axés tudo, e virou Ileaxé Odelaió, né? Na qual eu sou babalorixá. E tô aqui tocando candomblé, iniciando pessoas, atendendo, olhando búzio e enfrentando os desafios do dia a dia, que é ser de candomblé, que é ser do sertão, que é ser agricultor e ser tudo isso junto, né? E estar associado e misturado a isso tudo, né? E uma vez que eu cheguei aqui, eu descobri que eu teria que ser agricultor. Não podia ser só uma pessoa de axé, eu teria que ser agricultor. E até para poder me sentir digno de estar nesse espaço, porque é muito chão, é muita terra, é uma comunidade de agricultores, né? De homens e mulheres do campo. E aí eu fui me descobrindo como agricultor, me descobrindo como produtor rural, e aprendendo, né? E hoje a minha rotina é levantar cedo todos os dias, junto com as galinhas, tirar leite, fazer ração para o gado, apartar bezerro, dar comida para as galinhas, colher os ovos
Desse leite que a gente tira, que eu tiro, ele é vendido aqui mesmo na comunidade para alguns vizinhos. É produzido queijo, é produzido doce de leite, né? Esse leite também serve para o uso da casa de santo, filhos de santo, amigos, clientes que aqui chegam. Também tem o leitinho da própria terra, aqui mesmo tirado, aqui mesmo produzido, né? Aqui a gente planta, cuidamos das árvores, dos atinçados orixás, onde tem assentamentos de orixás, as árvores que são devotadas, encantadas para algumas divindades, para alguns orixás e para alguns encantados da Jurema também, né? E temos essa ligação muito forte com a natureza, né? E essa ligação com a natureza, ela se dá de duas formas, né? Se dá tanto no sentido de preservação, de buscar preservar o meio ambiente, no sentido de preservar o que aqui já existe, né? Mas também no sentido de produção, no sentido de fazer isso produzir, né? De maneira que a gente possa nos beneficiar do que essa terra pode oferecer, do que essa terra pode dar, né? Tanto na questão de plantio, como nessa questão dos animais também, né? Pois a gente temos diversos tipos de animais aqui, diversos tipos de aves, ovelhas, já criamos muito caprino aqui, temos gado, né? E temos muitas árvores frutíferas e tem as cultivares também que plantamos, o milho, o feijão, o sorgo, né? Tudo isso serve de alimento, não só para a casa de axé, como também para os animais. E aí é um sistema que vai mantendo o outro e vai fazendo esse ciclo, né? Que vai se repetindo, que a gente não sabe onde começa, nem onde é que termina, aquela coisa que não para de girar. E falar de tudo isso, de toda essa trajetória e de toda a existência do candomblé aqui é falar de cultura, porque o candomblé é isso, é fé, é religião, é realidade, é cultura, né? A nossa culinária, a nossa forma de vestir, as nossas cores, as nossas artes, né? Tudo isso é cultura. Candomblé é pura cultura. E é preciso que as pessoas entendam isso e se abram para entender. Quando cheguei aqui, encontrei muita dificuldade, como encontro até os dias de hoje, de fazer candomblé nessa localidade, né? Nessa região. Eu sou pioneiro no candomblé aqui, assim como sou pioneiro na cultura jurema, na religiosidade jurema aqui também nessa localidade. Pois antes aqui no Vale do Açu só existia terreiro de Umbanda. E assim, encontro até os dias de hoje muita dificuldade, muita resistência por parte das pessoas no que se refere ao candomblé, principalmente. A questão do compromisso com o sagrado, a questão do se encaixar naquele rumbê, naquele sistema educacional que existe dentro da casa de candomblé, as normas, as regras que existem, o entender o orixá, o sair da visão do candomblé, das religiões de matriz africana, para se buscar algo particular para si, se buscar algo individual, para entender isso como coletividade, para entender disso, para entender o candomblé como a coisa que junta, que une as pessoas, como a reconstrução da família. Isso tudo é um processo lento e muito difícil e que continuamos aqui, dia após dia, nessa rotina do dia a dia, de maneira natural, tentando fazer acontecer. Bom, gente, e é isso. Aqui contei um pouco da minha história, da minha trajetória até aqui, e agradeço a Deus, ao orixá, ao governo do estado por abrir editais como esse que fomenta a cultura, o edital Glorinha Oliveira, e que abre possibilidades e porta para todas as pessoas que fazem cultura, das mais diversas no nosso estado, né?
que isso se faz muito importante e é muito bem-vindo, agradeço, né? Agradecer a você que está me ouvindo até agora e convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, a curtir, né? Comentar também, e agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, que estão fazendo o possível, que estão fazendo acontecer. E nesse momento eu estou aqui na varanda da casa de meu pai, do meu Senhor, Orixá Odeirinlé, que é o Senhor de minha cabeça, o Senhor para qual fui iniciado, é o Senhor da qual me orgulho muito e que amo demais. Ó Morodé Lailá, ó Morodé Coraju, ó Badulucu Cuizu, ó Morodé Luaí. Ó Morodé Lailá, ó Morodé Coraju, ó Badulucu Cuizu, ó Morodé Luaí.